Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Tendo o prazer de trazer mais uma vez o querido amigo e irmão de longa data, o Rogério de Almeida Freitas, Jean Elan. Sempre que a gente conversa assim, não se sabe o que vai rolar, mas o papo é bom, a gente sabe. E hoje nós vamos falar sobre essa nossa humanidade de hoje, o que nós estamos vivenciando, todos esses problemas que nós estamos enfrentando, não só nos últimos 2 anos, mas até antes disso, a gente já vai somatizando isso, vai sentindo isso, né? E eu pergunto, será que a nossa humanidade hoje é igual um navio à deriva? Ou seja, a gente não sabe para onde vai, se vai chegar a algum lugar seguro, se nós vamos afundar, se vai perecer todo mundo, se alguns vão se salvar. Isso que eu quero saber. E ninguém melhor para falar sobre isso, porque, primeiro, que ele tem conhecimento, segundo, não tem papa na língua e ele só deve satisfação para ele mesmo. Isso é muito legal. Então, tá aí, deixa eu trazer meu querido amigo e irmão. E aí, Elan, como é que você está? Meu irmão Eustáquio, prazer enorme, uma alegria sempre renovada. Você nasceu na Grécia ou no Brasil, mas nossos corações parece que vibram no mesmo circuito, não juntos como irmãos, então um prazer enorme estarmos juntos novamente e com seu público. Isso é até bom você falar, né? Porque as pessoas acham porque uma pessoa mora aqui, outra pessoa mora a 6.000 quilômetros, não existe a ligação, né? O ser humano ainda é preso à presença física, ele não consegue sentir além disso, né? De que a interação é muito maior do que a presença física, né? Então, é uma coisa que é bom você sentir isso, só quem sente que sabe, só quem sente sabe. Então, é um prazer receber você de novo. Eu tenho um rojão para você aqui hoje, né? Vamos estourar o rojão aí. Se é rojão canhão, se é 3 tiros canhão, não importa. Elan, o que nós estamos vivenciando hoje, Elan? Você que tem contato com outros mundos, com outros seres, com outras esferas, a sua própria percepção, qual é a sua percepção do mundo que nós estamos vivendo? Não quero ir além. Última década, vamos lá, vamos limitar a última década, da última década para cá. Que o que se transformou, o que mudou da última década para cá é uma coisa que, bom, se eu estou aqui é porque era para eu presenciar isso aqui, né? Porque eu nunca imaginei estar passando, a gente pensa, a gente imagina, a gente projeta futuro, a gente tem sonhos, toda essa coisa, mas o que eu estou vivenciando hoje, presenciando hoje e pressentindo hoje, eu não esperava passar por isso, não. Eu pensei que, apesar de eu não estar enfrentando uma guerra, dessas coisas que a gente leu, aquela coisa sangrenta, mas é uma coisa muito pior, muito mais densa, muito mais potente, digamos assim, do que se passou. Não sei se você vê com essa mesma ótica, mas eu gostaria de ouvir, sinceramente, a sua opinião. Olha, no livro O Drama Cósmico de Javert, que eu lancei em 2010, ou 11, alguma coisa assim, eu fiz uma análise de como tudo ali, na criação de Javert, era explosivo, né? Desde o Big Bang, que surgiu numa explosão, desde as estrelas. O Big Bang produziu massa de gás, aí bilhões de anos para o gás se reunir numa massa, e isso criar uma estrela, a estrela vive e começa a explodir. Tudo é explosão, tudo nasce para morrer. As estrelas morrem quando esgotam o ciclo de hidrogênio. E assim, tudo nesse universo é reciclável, tudo é reciclado, nada é permanente, como o budismo diz. O budismo fala da impermanência das coisas. Sim. Né? Só que nós, seres humanos, temos a ciência, a racionalidade, a gente tem um projeto de vida vinculado à solução de continuidade, sempre. Né? O nosso projeto é produzir solução para que haja continuidade permanentemente na vida. Mas a história, seja geológica, paleontológica, paleoantropológica, a história mostra que não é assim.
já ocorreram 5 ou 6 grandes super extinções no planeta, movidos por vulcões, por cometa que cai no planeta. Né? Cometa que cai no planeta, acaba os dinossauros. Então, assim, o tempo inteiro, tudo se destrói para recomeçar. No nosso caso humano, nós não vamos ser destruídos, ainda que exista um perigo mais a médio prazo, mas a curto prazo existe um problema com o tipo de experimento que nós estamos tendo. E esse experimento, pelo que eu percebo na espiritualidade, faliu. Nós estamos diante da falência da vida, do modo como nós nos acostumamos a viver, meio que a moda animal. Essa falência da vida, ela é, acima de tudo, um problema que, em tese, o Deus Criador que teria que resolver, já que ele é que criou as coisas assim. Mas como isso é uma, entre aspas, é uma ilusão, a gente achar que alguém se preocupa com alguma coisa aqui e nos leva no colo, se alguém nos levasse no colo, a vida não teria falido. E por que a vida faliu? Qual o tipo de vida que faliu? Todas as nossas utopias, os nossos sonhos, nenhum deles se concretizou. É isso que você estava dizendo no início. Gente da nossa idade imaginou que nessa altura da vida a gente estaria com um sorriso pleno na face, se deliciando com as vitórias da família humana. E ao contrário, a gente não sai na esquina, a gente tem medo, a gente, entre aspas, olha e o panorama é distópico, ou seja, deu tudo ao contrário. Nada funcionou. Aí, o que é que a vida nos convida a pensar? A vida sempre foi esse modo biológico, animalizado, que nós humanos sempre vivemos, e que é muito bom, de nos encontrarmos, comemorarmos, discutirmos, brigarmos, nos perdoarmos e irmos adiante. Mas acontece que chegaram aí 2 gerações, a chamada milenial e a geração Z, a turma que nasceu de 1995, 96 para cá, aproximadamente, dizendo de uma forma mais objetiva, e essa turma já se encontrou com um mundo digitalizado. A ditadura desse grande progresso da ciência humana, que se chama computação, ela terminou provocando uma ditadura e aí criou uma segunda forma de se viver. Ou seja, a forma presencial, que era e é a número 1, que é essa que a gente tem de se encontrar, ela meio que está falindo. Por quê? Porque tem muita gente, eu tenho familiares jovens, que não saem de casa há mais de 5 anos, presos dentro de um quarto. Por quê? Porque estão em redes sociais. Então, as redes sociais terminaram se unindo a esse estranho momento que a gente está vivendo, em que todas as fobias, síndromes, fizeram com que muitos seres humanos já nascessem com a propensão a não querer a vida presencial com os demais, a ter distância, a ter medo do outro ser humano, a não querer ir para os espaços de socialização da vida, como shopping, como um jogo de futebol, um show. Tudo foi transferido para dentro do quarto e um computador. E essa juventude, ou parte dela, vive um segundo tipo de vida através das redes sociais, em que por lá eles namoram, fazem negócios, sonham. A vida deles... Tudo. Boa, pede comida, compra, faz tudo. A vida vem para eles não vão para a vida. Isso. Então, isso faz o quê? Faz com que boa parte das pessoas da humanidade percam a habilidade da interação social, percam a capacidade de superar as dificuldades dessa interação, fiquem em torno de encontros virtuais tribais, ou seja, você só se reúne com pessoas que pensam como você, ou seja, elas se tornam escravos do pensamento único. Né? E essa é a segunda vida que surgiu, mas já está sendo atropelada pela terceira, que é
conceito de metaverso. É, O que história é metaverso essa? Que história é é essa? uma terceira forma de se viver, que é a rede social elevada a um exponencial de imersão que a gente nem imagina. O metaverso é diferente das redes sociais, basicamente em dois sentidos. Um, na rede social, você ainda é você, lidando com os outros humanos. Mas no metaverso, você cria um personagem seu dentro desse novo universo de vida, e esse personagem vai comprar comida, mas ele não come. Roupa, mas ele não veste. Tênis, mas ele não calça. Carro, mas assim, não veste, não calça, não come, comparado com a nossa situação, mas lá dentro, o metaverso vai ter a sua própria criptomoeda, já existe mais de 1.500 no mundo. Né? Então, assim, o metaverso é uma imersão do ser humano, não via rede social, é muito mais complexo. Ele vai pôr um óculos, vai pôr um capacete. Que é isso? Tá? E interage o tempo inteiro, e ali a vida dele vai se potencializar em absolutamente tudo o que existe na sua ex-vida biológica. Isso leva a quê, Elan? Isso leva a quê? Espera aí, não acabou ainda não. Tá. Elon Musk, esse super milionário aí das empresas SpaceX e outras tecnologias, ele acabou de criar a Neuralink, que é o quarto modo de se viver. Elon Musk diz, ok, esse metaverso de fato é inevitável, vai ser um sucesso tremendo até 2060, 2080. Quero nem conhecer. Mas as pessoas não precisam colocar um óculos, um capacete para entrar no metaverso. Basta colocar um chip do tamanho de uma moeda de 25 centavos no cérebro. E aí você pode ir para onde você quiser presencialmente, mas você já carrega no seu cérebro o seu metaverso. Na hora que você quiser entrar no metaverso, é só querer, abre-se uma tela mental e você começa a... Ou seja, existem hoje 4 modos do ser humano viver a sua vida. E, enquanto tiver um Rogério, um Eustáquio e outras pessoas da nossa idade que a gente olha para isso e diz, uau, isso é complicado. Mas, Eustáquio, no ano 2100, só vai ter gente viciada em computação. Então, que humanidade vai ter 5, 10 pandemias existindo, vai ter problemas ambientais de todas as ordens que vão obrigar as pessoas a ficar cada vez mais. Aí não é por questão de opção, é questão de necessidade, sobrevivência. Então, assim, tem esse lado positivo que nós estamos falando fundamentalmente em quê? É na computação ubíqua. O que é computação ubíqua? É quando você... Um dia, os computadores foram do tamanho de uma casa, que era a válvula, né? Até que surgiu o chip, aí foi se tornando menor, surgiu o computador pessoal, surgiu os telefones, os iPhones da vida, que são um tipo de computador, e o chip vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E esse chip, ele tem um custo. Ele ainda é caro. Mas quando ele for 2 centavos de dólar, um chip, o mundo inteiro vai estar chipado. Vai ter chip no asfalto, no calçamento, nos postes, nos carros, nas roupas, no óculos. Tudo é chipado e tudo é online 24 horas, nem que você não queira. É o mundo, entre aspas, chamado da computação ubíqua. A sua presença não é mais só no lugar em que você está, é em todo o sistema que estiver lhe monitorando. E o nome disso é metaverso. O nome disso é um universo centralizado. Então, assim, nenhum ser humano que hoje vive na Terra está minimamente preparado nem para discutir esses assuntos que a gente está falando aqui, nem para vislumbrar as coisas boas e as coisas ruins que disso poderão vir. Tá? E antes que a gente discuta se isso vale a pena ou não, tudo isso já está acontecendo. Não é que
É Se verdade. vai ou não ocorrer, vai. A questão é quando. E o quando, o metaverso é agora. Porque está associado à questão das criptomoedas. Se você quiser, eu falo um pouco a respeito disso também. Mas, Vamos lá, assim, claro, para claro, já onde que está nós vamos? associado. Né? Para onde nós vamos? Isso. Nós vamos, enquanto humanidade, ver a nossa própria falência, a nossa própria incapacidade É o que eu vejo também. de ter continuado a existir presencialmente, junto uns aos outros, tá? E de termos usado todas as nossas tecnologias de uma forma burra. Porque tudo que é tecnologia é bom, desde que usado, entre aspas. Moderadamente, né? Tudo. Exatamente. Né? Então, tem um livro que eu comprei agora recentemente em Lisboa, chamado de um neurocientista francês, Michel Demouget, chamado Fábrica de Cretinos Digitais, que ele analisa exatamente o insucesso dessas últimas 2 gerações de seres humanos. Vou até anotar isso aqui. Fábrica de cretinos digitais, né? Isso, Michel Demouget. Tá. Vai falando, Elan. E assim, ele analisa essas 2 últimas gerações que surgiram, Sim. e nesse livro ele se espanta percebendo que toda geração que surgia era sempre superior à anterior, ou seja, os filhos eram sempre mais desenrolados do que os Sim, pais. claro. Essas 2 ao contrário. Que coisa, né? Puxa vida. Né? Então, há um problema genético aí, tá certo? Há uma coisa estranha, mas há, acima de tudo, um panorama de vida em que essas pessoas nascem e, quando olham para a vida, se assustam. Aí tem todos os tipos de síndrome, todos os tipos de fobia, todos os tipos de medo. Então, fica em casa. E o ficar em casa, a rede social, o metaverso e depois o Neuralink aparecem como sendo a melhor maneira de se viver a vida, ainda que dentro de casa, ou dentro do seu quarto, ou seja lá como for. Mas eu tenho 2 perguntas para encaixar aqui. Primeiro, eu quero saber se o que nós estamos vivendo hoje, o que você está falando, dentro da área que você mais domina, onde você se projetou para o mundo, assim, para as pessoas te conhecerem, foi através dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita tem alguma coisa que fale, alguma coisa próxima ao que nós estamos vivendo hoje? E a segunda, não? Então, como é que é isso? Não. Isso aqui, a gente fala assim, provas e expiações, de que nós vamos passar para um planeta de regeneração, e a gente não vê, a gente fala, Kardec estava erradíssimo, porque como é que nós estamos caminhando para onde? Para o planeta de regeneração? Que é isso? Estamos caminhando para o que você disse, a destruição total disso aqui, né? Mas aí, me permita, Kardec Claro. não estava errado, não. Nem a doutrina espírita estava errada nesse sentido. Eles próprios disseram que o processo de levar a situação do mundo de um estágio ou de um estado de expiação e provas para de um planeta regenerado seria lento, não Sim. aconteceria de uma forma ou de outra, assim, de uma hora para outra, e as gerações iriam se sucedendo, certo? E nisso aqui é que houve um erro, porque essas 2 novas gerações que chegaram não estão obedecendo ao velho critério da espiritualidade de que a geração nova sempre é mais evoluída que a anterior. Houve um problema. Esse problema, na época em que Kardec escreveu isso, no livro Gênesis... Vamos lá, isso é importante. Por que sim, por que não... É porque a espiritualidade tem limites. Ela não é a portadora da versão oficial da verdade. Claro. Só que os espíritas transformaram os espíritos em porta-vozes da vanguarda da verdade, e não é. Kardec disse muito claramente, não vamos esperar dos espíritos mais do que nós esperamos dos nossos amigos aqui na Terra. Os espíritos erram. Os espíritos estão na posição privilegiada para ver um contexto geral, mas o espírito só verá a especificidade daquilo que poderá acontecer no futuro dependendo do seu grau de evolução.
E que andar ele está, né? Que você falou daquela vez lá do edifício. Do edifício. Se tem uma estrada aqui com 100 quilômetros, Rogério e Eustáquio estão no quilômetro 0, começam a andar e vão conversando. Rogério e Eustáquio olham para frente, só veem 500 metros na frente, 1 quilômetro no máximo. Claro. Não vê os outros 99 quilômetros. Mas se tem uma montanha de lado dessa estrada de 100 quilômetros, quem está lá em cima vê a estrada toda. Aí pode analisar tudo. Rogério e Eustáquio não estão vendo. Isso aqui são os espíritos. Mas não quer dizer que eles, por verem isso, acertem absolutamente toda a cronologia de possibilidades que vai acontecer em cada quilômetro. As previsões que muitos videntes, clarividentes fizeram, a gente pode fazer uma analogia com isso aí que você está falando? Eles também tiveram uma percepção momentânea do que poderia acontecer e... Na hora que você analisa as profecias de Nostradamus, vários outros videntes, você percebe que Edgar Cayce, você percebe que, entre aspas, houve um erro. Não um erro, mas é o velho escopo das profecias. As profecias, elas predispõem, mas não necessariamente impõem. O que é uma profecia? É alguém que está aqui em cima do monte, aí diz para Eustáquio e Rogério: quando chegar no quilômetro 12, corram, porque se vocês não fizerem isso, um monstro vai devorar vocês. Eu e você, no quilômetro 0, a gente não está vendo. Mas quem está aqui em cima do monte vê que tem um leão faminto lá no quilômetro 12, e eles soltam a profecia: Rogério e Eustáquio, corram no quilômetro 12, porque tem um monte. Se Rogério e Eustáquio escutarem a profecia e obedecerem a profecia não se cumpre, ou seja, o monstro não nos pega, porque quando chegar no quilômetro 12 a gente vai correr. Mas se nós não acreditarmos na profecia, não levarmos a sério, e formos passar lá no quilômetro 12 conversando sem prestar atenção, o monstro vem e nos pega. Então a profecia ele tem esse aspecto. Então, de fato, nos anos 60, 70, ou no século XVI, quando Nostradamus interagiu com os segredos do emaranhamento quântico dos elétrons e outras memórias akáshicas ali registradas, o resultado do cenário futuro era esse. Só que mudou. Só que foi mudando. Mas não mudou de todo. Nós, de fato, deixamos de fazer as grandes desgraças que estavam previstas, e Gorbachev e João Paulo II tiveram um papel fundamental na queda do Muro de Berlim, e ali é onde estava o botão de acionar um tamanho de uma desgraça que seria uma terceira guerra mundial sem tamanho. Sim. Né? Com aquilo, vamos desengatilhado, o mundo ainda está em pé de guerra devido aos problemas ainda da ex-União Soviética. Essa questão da Ucrânia é exatamente Ucrânia, Lituânia, Geórgia, todos aqueles países que antes foram da União Soviética foram agora conquistados pela OTAN, e a Rússia não aceita isso nem a pau, que a Ucrânia é o último bastião. Então vai invadindo por partes. Crimeia agora quer invadir Donbass. Então, essa história ainda está rodando, mas com potencial menor de destruir o planeta. Por quê? Porque aí vem o detalhe: todo mundo se corrompeu. E corrupto não destrói o mundo. O corrupto ele é tão rico, tão rico, tão rico, que ele até força um conflito, mas na hora do conflito começar a acontecer, ele se pergunta: tem como eu ganhar isso aqui ou todos vão perder, inclusive eu? Quando ele percebe que ele também vai perder, ele para a guerra. Então, o bom do corrupto na frente das presidências das nações é que esses caras, pelo menos, não acionam o mecanismo da guerra total, porque senão eles perdem a riqueza deles. Sim. Então, se a corrupção nos salva de uma desgraça total, mas, no entanto, ela inviabiliza a vida porque não permite que projetos educacionais, projetos de fato livres, que promovam o progresso do ser humano, tenham lugar, porque ninguém investe em educação. Em canto nenhum do mundo. Quem investe em educação em alguns lugares do mundo são pessoas com seus próprios recursos que mantêm universidades, ponto, que mantêm escolas, ponto.
Os investimentos públicos em educação é só para preparar soldado, para preparar militar, para preparar gente para a guerra. Por incrível que pareça isso. Mas o resto não é para preparar cidadão. Então a vida faliu nesse sentido, tá? Elan, o mundo que nós estamos vivendo hoje é um prenúncio, é um processo, vamos dizer, você falou que futuramente virão, o que é natural, você não precisa nem ser profeta para prever uma coisa dessa, né? Virão novas epidemias, virão novas doenças, muitas pessoas serão dizimadas e é um processo natural, eu acredito, né? Por tudo isso que a vida está aí, borbulhando, fervendo, modificando os vírus, essas coisas todas. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte: parece que, é a minha percepção, claro, parece que o ser humano está sofrendo, você citou há pouco, em função da tecnologia, de toda essa coisa aí, uma idiotização. Porque você vê pessoas inteligentes, pessoas inteligentes, com bom conhecimento, com boa formação acadêmica, com bom berço, tudo, ficando apáticas ou não conseguindo ver o que está à frente delas. E eu acho isso incrível. E não é uma pessoa, duas, não. É um monte de gente isso. O que está havendo? Existe alguma conspiração, que eu não gosto de falar esse tipo de coisa, porque você entra no mundo abstrato e de muita conjectura, a conspiração, né? Mas parece que está havendo algum tipo de conspiração ou manipulação para idiotizar o ser humano, fazer com que ele perca a capacidade, é isso, a palavra mais adequada é essa mesmo, discernimento. Ele não consegue discernir o que ele está fazendo. Por que isso e o que está vendo? Não sei se você tem essa mesma percepção, Ilan. Trágico. O que está vendo? Eu terminei antes, um dia desse, a semana passada, um livro chamado Além da Ordenação do Caos, a face virótica do Criador. Seu futuro livro. Na verdade, vão sair mais 2 antes desse. Tempos Difíceis no Olimpo e o Mentalma 2. Depois é que virá esse. Mas, assim, nesse livro eu analiso uma das questões é exatamente a idiotia. A idiotice que a espécie Homo sapiens está louvando em sua própria vida, está cultuando. Aqui a gente teria que fazer uma reflexão algo complexa. Existe um vírus, um protozoário chamado Toxoplasma gondii, que é aquele que, quando invade o corpo de um ser humano e, se não tiver defesas, causa toxoplasmose, mas pouco importa. Esse vírus ele surgiu há uns 10 milhões de anos atrás, lá na América do Norte, lá nos Estados Unidos e Canadá. E esse vírus, ele hoje está espalhado no mundo inteiro, mas todo Toxoplasma gondii sonha em terminar a sua vida no intestino de um felino, porque os felinos, gato, leopardo, leão, têm no seu intestino um tipo de hormônio que faz com que os Toxoplasma gondii tenham a sua orgia. O Toxoplasma gondii só se reproduz no intestino dos felinos. É o paraíso deles. Só que tem Toxoplasma gondii em todo lugar. Sim. Aí, qual é o detalhe? O Toxoplasma gondii criou um plano dessa espécie para o quê? Eles primeiro devem ter se perguntado assim uns para os outros: qual é o felino mais fácil que a gente pode invadir dos que existem na Terra? Aí pensaram e disseram: o gato. Então vamos estudar como é que a gente invade o intestino de um gato. O gato adora comer rato. Então, se nós, Toxoplasma gondii, invadirmos os ratos, na hora em que o gato comeu o rato, aí nós, Toxoplasma gondii, chegamos no intestino dos gatos. Mas o que é que a gente faz para os ratos, em vez de fugirem dos gatos, fiquem meio abestalhados, se tornem idiotas, e o gato venha e coma o rato? Aí eles longamente desenvolveram um plano
e começaram a interferir nas sinapses cerebrais do rato, para que os ratos, você está chegando onde eu quero. Os ratos, quando chegassem num lugar e sentissem o cheiro da urina de um gato, em tese o rato deve correr, porque ali tem um gato no ambiente que vai pegar. Sim. O que é que os Toxoplasma gondii fizeram? Fizeram com que o rato confundisse o cheiro da urina do gato com, entre aspas, uma ratazana louca para transar, ou seja, com o cheiro de sexo à vista. Sim. Então, os ratos se tornaram idiotas e, quando sentiam o cheiro da urina de gato, ficavam esperando sexo, o gato vinha comer. Ia lá e pegava. E aí os Toxoplasma gondii, felicíssimos, iam lá para o intestino do gato e a festa era total. Os Toxoplasma gondii fizeram isso com os gatos, mais recentemente com os filhotes de hiena. Os filhotes de hiena ficavam a 90 metros, em média, dos leões. Só que os Toxoplasma gondii invadiram os filhotes de hiena para os bichinhos ficarem mais idiotas e ficam abestalhados. E agora eles ficam até a 40 metros de um leão e não tem mais medo. Aí o leão vem e crau. Aí os Toxoplasma gondii que estão na hiena vão para o intestino do leão, que é um felino, e lá também a festa grande. Qual é o detalhe? 1/3 da humanidade já está infectada pelo Toxoplasma gondii. 1/3. Nossa! Segundo as últimas pesquisas... Ele é assintomático, Elan? É assintomático. Ele só causa a toxoplasmose e uma outra coisa em termos de sintoma, tá? Mas ele é assintomático. Mas qual é o problema? A maioria, nesse estudo que foi publicado há uns 10 anos atrás, tá? Eles pegaram, eu não me recordo agora, 30 pessoas que se suicidaram no período em determinado contexto. Todas as 30 tinham Toxoplasma gondii. Olha só! 50 pessoas que, num ano, tiveram acidentes de trânsito. Todas tinham Toxoplasma gondii. Neurastemia, esquizofrenia, uma série de, entre aspas, síndromes ou distúrbios tem Toxoplasma gondii. A questão é, o que diabos isso significa? Sim. Aí a conclusão dos cientistas a gente ainda não sabe. Mas, respondendo à sua pergunta, nesse livro eu abordo a possibilidade dos Toxoplasma gondii estarem idiotizando o ser humano com algum fim, para algum objetivo. Então, de fato, nós, seres humanos, estamos tendo, nas últimas 2 décadas, 3 décadas, comportamentos estranhíssimos em que um pé de árvore não é mais um pé de árvore, é o que a pessoa quiser achar que é, que não é difícil. Amigo, não é um edifício, é um pé de árvore. Surreal, parece não, surreal. É um edifício. Né? Então, assim, a narrativa, falsa ou não, desde que lhe promova algum tipo de encantamento, isso é a mesma coisa que os ratinhos, quando sentiam lá o cheiro de urina de gato, em vez de achar ruim, achavam bom, confundindo aquilo com sexo à vista. Então, o problema é muito sério. E mais ainda, se nós imaginarmos, né, que por trás de todas as espécies virais e bacteriológicas, e nesse livro eu analiso meio que a fundo isso aí, essas questões todas na base da humanidade, porque, assim, o meu corpo, o seu corpo, o corpo de todos nós, veio de onde? Das árqueas, que é um tipo de micróbio que existia aqui na Terra e evoluiu para as células eucariontes, e daqui surgimos nós. Nós não surgimos via bactéria, surgimos via vírus, via esse tipo de maluquice aí. Ó. Só uma brincadeira, entre esse primeiro vírus mais ancestral, que é o Arqueas, né? Sim. E a célula eucarionte, tem um outro grupo de vírus que os cientistas colocaram o nome dele de Loki, que é o deus maluco da mitologia nórdica. Sim. Então, essa maluquice parece estar criando uma dissonância cognitiva terrível. Quando eu digo que a humanidade fez falir a vida que nós sempre levamos,
e temos que criar agora uma outra vida, é nesse sentido. Nós nos tornamos inabilitados a sermos os gestores da própria existência. Nós falimos nesse sentido, e a vida enfeiou total. Nós, essas duas últimas gerações, são tendentes à estupidez, à idiotia. Ah, todo mundo? Não, eu tenho filhos no meio dela, eu tenho netos. Não é isso, não. É uma parte dela. Mas, se nós não tomarmos cuidado, todos nós estamos nos tornando mais idiotas, estúpidos, e não estamos notando. Mas, escute, existe... Vamos entrar naquelas... Já que nós sempre falamos holisticamente aqui, existe alguém, alguma coisa manipulando ou tentando impedir, por algum motivo qualquer, vamos viajar na maionese, vamos conjecturar, impedir que esse mundo progrida, que esse planeta passe de expiação e provas de expiações para regeneração, ou de que essa humanidade se dê mal. Existe essa coisa? O mal ainda está lutando com o bem, falando em palavras bem simples, aqui essa historinha, que de certa forma, onde a fumaça sempre há fogo, existe uma força antagônica que não deixa que as coisas fluam como a gente ache que devam fluir? Infelizmente, sim. Sim. Existem várias coisas antagônicas. O primeiro deles é o genoma que cada um de nós porta, que é um genoma doido, doente. Nós é que estamos corrigindo esse genoma. Segundo, nesse livro, além da ordenação do caos, a face virótica do Criador, eu analiso exatamente o efeito Matrix dos seres que geraram os primeiros campos mórficos que vivem no universo vizinho ao nosso, antimaterial, e essas bactérias e esses vírus são controlados por esses seres. Desde o início foi assim. As mitologias falavam disso. Nós abordamos em programas anteriores, inclusive. Sim, então, respondendo a sua pergunta, existe. Só que é uma coisa tão maluca que nós, seres humanos, não temos como nem compreender o processo. Não. Mas teremos que compreender dentro em breve. Por quê? Tudo que eu lhe contei do Toxoplasma gondii, você sabe o que é que os cientistas dizem? Como é que os Toxoplasma gondii bolaram esse plano nesses 10 milhões de anos em que eles surgiram e hoje já tomam conta de ratos e hienas para poder passar para intestino de gato e leão, e também estão no ser humano? Os cientistas dizem que tudo isso, ou seja, esse plano todo dos Toxoplasma gondii, é fruto do acaso. Claro que não, né? Claro que não. Não tem como. Claro aí você diz, mas, cara, peraí, você faz um super curso de biologia, de neurociências, se forma, faz mestrado, PhD, você vê inscrições de códigos em moléculas tipo ácido, presente em cada vírus, você vê isso absolutamente funcionando como código para que um Toxoplasma gondii e todos os demais Toxoplasma gondii hajam todos vinculados a um mesmo projeto, e você diz, isso é o acaso. Estupidez, aí né? Você vai dizer o quê para os cientistas que, em tese, são as autoridades nesse assunto? Aí... Ou seja, os Toxoplasma gondii estão ferrando com a mente dos cientistas também, porque os caras não estão, deviam ter vergonha de dizer que isso é fruto do acaso, porque não é. Uma ventania passando num ferro velho não tinha um dicionário, nenhum computador, não. Não tem como. Tem que ser uma ação ordenada. Isso que os seres vivos, os microseres, os micróbios fazem, demonstrando que tem inteligência, ou a inteligência está neles, ou está além deles, usando o código que neles está inscrito. Uma coisa ou outra, e aí, sem dúvida. No livro. Então, nós estamos numa transição, Eustáquio. Nessa transição, uma minoria tem olhos para enxergar, para desconfiar, não é para acreditar. A crença, pura e simples, nos ferrou. Nós temos que praticar o escrutínio constante. Você disse tudo. A crença nos ferrou. Nos ferrou, nos transformou em humanos débeis, humanos que preferem o conforto de uma crença a desenvolver o esforço da busca da compreensão de uma verdade. Então, nós estamos nessa transição em que alguns seres humanos estão percebendo esse desconforto
E a maioria está vibrando nas suas paixões, seja a turma de direita, de esquerda, a turma católica, a turma de espírito. Cada um está achando que está dando show, mas está sendo manipulado por forças invisíveis para ter um comportamento menor. O ser humano está se apequenando e, no entanto, está com o discurso de que ele é grande, de que ele é maravilhoso. Essa é a piada da história. No filme Eric o Viking, de Monty Python, isso lá nos anos 70, 80, tem uma cena final da Atlântida submergindo e um cara em cima lá de uma pedra discursando: vamos criar uma comissão para estudar o que está havendo e a água já está aqui. A água já pelo pescoço. Pô, pelo menos a turma lá criou uma comissão. Nem isso os acadêmicos da atualidade fazem. Nós estamos submergindo e todo mundo brigando com todo mundo e os Toxoplasma gondii achando ótimo. Eles têm algum plano para invadir, pelo fato de terem invadido os seres humanos. Há algum plano nisso. Segundo os nossos amigos acadêmicos, não. O plano dos Toxoplasma gondii para invadir o ser humano foi para que a gente ficasse criando gato em casa para ficar mais fácil eles serem localizados. Ô, Elan, essa turma que você falou, que está se divertindo aí com... que nós citamos há pouco, nós podemos dizer que nós estamos sozinhos hoje ou nós não estamos sozinhos? Tem alguém, alguma coisa que esteja aí presente para nos ajudar? Ajudar, não. Eu não acredito nesse negocinho aí, né? Nem de Salvador, nem de coisa nenhuma. Eu não acredito, é o Eustáquio, né? Ajudar não tem, não, Eustáquio. Não tem. Ou nós, seres humanos, criamos essa consciência. Tamo full. Criamos essa consciência e a minha vida eu tenho dedicado a convidar as pessoas a refletirem sobre isso. Nós precisamos nos unir. Não num grupozinho emocionalmente envolvido, não é isso. É termos uma possibilidade de unir os nossos esforços para parar essa estupidez de uns contra outros, e sim uns com os outros. Nós precisamos nos ver como uma família em perigo. O experimento humano está a perigo, já está falindo a forma de vida que a gente sempre teve, né? E assim, nós precisamos criar uma consciência planetária a partir de cada indivíduo para que ele funcione por ele mesmo, para que nós possamos, sem emocionalismos e sem pré-definições estabelecidas, né, discutir esses assuntos, todos os assuntos que importam à vida. Claro que isso não vai acontecer nunca, mas numa minoria é possível isso acontecer. Sim. E é esse o nosso trabalho. O meu, o seu, a gente tem dedicado a vida da gente a isso. Sem dúvida. Nada mais do que isso, só isso. Mas a repercussão é muito pequena. Por quê? Porque as pessoas estão presas a velhas ideias. Hoje em dia, você ainda está discutindo o nazifascismo. Aí, quando você olha para o mundo, a maioria das pessoas que você conhece ou é nazifascista disfarçado, ou é esquerdista, porra louca, porque nenhum dos dois vai funcionar direito. É um negócio, sabe? E são pessoas que a gente ama. Né? Sem dúvida, claro que sim. O problema não está no sistema, é no modo como nós, seres humanos, colocamos o sistema para rodar, seja ele qual for. Aí fica essa discussão maluca, né? Ultradireita, ultra-esquerda, ultracatólica, fundamentalizada, ultra isso, ultra aquilo. Não tem como criar um ambiente produtivo. Aí nós trabalhamos na periferia. As pessoas que conseguem não se perder nesse tipo de show que os Toxoplasma gondii estão provocando através da idiotice humana, né? E nós conseguimos ter programas como esse, em que nós dois conversamos aqui durante um tempo, sem a pretensão de estarmos certos, oferta-se para as pessoas, elas escutam, pensam, algumas... São dois velhos conversando. Exatamente. Que interessante. E é o trabalho de formiguinha que a gente faz. Mas nós vamos chegar a algum lugar com isso? Olha, o bem... Eu tenho um problema muito sério comigo mesmo, porque, enquanto médium, muitas vezes, ao longo de minha vida, faço palestra há 40 anos,
Sim. espíritos, através de mim, falavam: o bem vence, o bem sempre vence. Blá, blá, blá. O bem, na minha opinião, nunca venceu. É mesmo. Nunca. Quem vence são homens e mulheres dignos que preferem perder as coisas do mundo a manter um ideal do bem aceso. Mas não é que o bem, per si ou por ele mesmo, exista ou sobreviva ou vença. São figuras que preferem perder a vida a se tornarem sujas, como um Sócrates, como um Jesus, como alguns de nós, que não vendem a alma para conseguir um cargo, uma função. Verdade. Verdade. Então a gente continua na periferia dos fatos, né? Mas atuando com dignidade. Nós mantemos a luz da alma humana acesa. Nós quem? Alguns poucos gatos pingados que o mundo não conhece. Nós não somos conhecidos. A maioria dos heróis e heroínas da humanidade ninguém conhece, porque são pessoas que vivem a sua vida diária, mas resistindo numa espécie de satyagraha, ou seja, numa resistência pacífica e amorosa em torno da verdade que, entre aspas, elas pensam possuir ou que estão buscando. Isso é que mantém a alma humana acesa. É quando a gente perde esse corpo, o nosso eu vai para a espiritualidade com essa vinculação a esses conceitos supremos e volta trazendo a mesma perspectiva de ação. Esses poucos que vêm para o mundo, não para se tornar bilionário, para pisar no pescoço das pessoas, para convencer alguém disso, ou para ter seguidores para todo mundo. Não, esses que voltam para continuar o trabalho são os que mantêm o mundo aceso, cara, a vida humana acesa. Já faliu, Eustáquio. Bacana, porque às vezes a gente pensa o que a gente está fazendo aqui, né? Porque é isso que você acabou de dizer. A gente se sente impotente, a gente faz a nossa parte aqui, acha que faz a nossa parte, né? A gente não vê reverberação nisso, vê uma pequena reverberação e que, a nosso ver, é insuficiente. Mas é a história do beija-flor, que falam no incêndio: eu estou aqui fazendo minha parte. Será que funciona esse troço de eu fazer minha parte, você fazer a sua, escrever 60, 70 livros, ou eu ficar aqui 24 horas por dia pensando em vida inteligente? Quem que eu vou trazer aqui que possa levar um tipo de informação saudável para quem assistir, sabe? Então, isso é muito pouco, né? Isso é muito pouco. No fundo, é o que Gandhi falava. Nós vivemos numa época em que o discurso não mais resolve. Ou o ser humano se transforma num instrumento da mudança que ele quer ver no mundo, ou essa mudança jamais virá. Então, Bonito. nós somos instrumentos das mudanças que a gente quer ver no mundo, mesmo com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, com os erros, equívocos, mas nós insistimos numa certa manutenção, num alinhamento de conduta e sem impor nada a ninguém. A imposição é que ferra. Aí, quando você vê pessoas usarem da internet, usarem de uma função pública, usarem do dinheiro que tem para impor o pensamento delas, né? Isso é trágico. Ferra com quem faz e ferra com quem adere àquele tipo de estupidez. Não os toxoplasma gondii em ação. Sim. Nenhuma promessa bíblica, nenhuma foi cumprida em termos de benevolência para com a humanidade. Nada do que se profetizou em nenhum dos livros, no sentido de benesses para a humanidade, se cumpriu. Nem via a Bíblia, nem via o Alcorão, nem via o brahmanismo, nem via o judaísmo, nada. Puxa. Nós, humanos, agradecemos a Deus toda hora, mas nós, humanos, somos os próprios heróis do que, até hoje, nós amealhamos em termos de conquistas. Assina embaixo. Isso você falou tudo agora. Isso. Agora, o nosso ego tem que saber o tamanho dele para não se tornar estúpido, porque nós somos, de fato, formiguinhas beija-flor, como você disse, que estão trabalhando na vidinha da gente. Mais do que isso, a gente não pode fazer. Escuta, eu te conheço
há cerca de 30 anos já. O tempo voa, né? A gente parece que não é quase 30 anos. E você mudou muito. Você mudou muito. A sua cabeça mudou muito. Eu sou muito reparador nesse aspecto, né? Porque você passou grandes provações. Você sabe, você falou coisas, assumiu coisas publicamente, prometeu, teve certeza, as coisas não aconteceram daquela forma e você se manteve firme, né? As coisas assumiu, errei, não sei o quê. Pedir desculpas, Perfeito. Desculpa, errei, pronto, acabou-se. Claro. Agora, ao mesmo tempo, isso é nobreza, né? Você se permitir, é bacana você dizer errei, me enganei, captei mal, não sei o quê, não importa. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei como explicar isso aí. Você foi abrir, você já era uma mente aberta, mas se abriu mais ainda. Hoje você é um cara que, eu não sei de onde veio isso aí é o seu próprio ser e tudo, mas hoje você está muito mais aberto, uma nova visão. Você, apesar de ser uma pessoa ainda muito respeitada, tudo, hoje você já não, no meu ponto de vista, você já não tem preocupação com o que vão dizer de você, do que você escreve, o escambau. Você faz isso porque você sente que você tem que fazer, que você tem que passar as informações que você tem, independente da fonte que elas vêm. Por que o Rogério mudou assim? Como você sentiu isso aí em você? Eu tive algumas coisas na minha vida que eu senti a transformação. Não é quando o outro vê em você que você mudou. Tem muita coisa importante quando você próprio percebe que você mudou, né? O que aconteceu com o Rogério nesses 30 anos? E acentuou barbaridade. O que foi? Foi uma permissividade, você permitiu-se, ou aconteceu alguma coisa além disso aí que nós estamos falando? Seguramente. A primeira parte da minha vida nessa história de escritor e palestrante, eu fazia, entre aspas, o papel que os espíritos me solicitavam. É isso aí, certo. As palestras que eu fazia, eles me dominavam, falavam, eu escrevia o que eles queriam, né? E foi nisso aqui que a coisa saiu errada, entre aspas. Faz parte, é o processo. De interpretação, e eu já, desde o início, eu não tinha certeza se estava certo, né? Por isso que eu digo, pseudônimo, eu não quero aparecer, não sei se está certo ou está errado. Não há nenhum livro meu, nenhuma palestra minha que eu não diga, eu não sei se está certo. Ou seja, eu posso estar errado o tempo todo, mas eu tento ser honesto. Sim. E, para minha surpresa, eu tive, em 1999, um contato físico com seres extraterrenos, e os caras me pediram uma coisa. E isso repetiu-se no ano 2000, no ano 2004, 2005, e eu fiz o que eles me pediram. E, no final, não se cumpriu. Eu digo, putz, entendi errado, pedi desculpa por isso. Mas eu não tinha entendido errado, não. Foi eles que, entre aspas, não fizeram. E depois eu compreendi todo o problema. E qual é o problema? É o senhor Javé. Então, no ano 2006, 2007, eu me defrontei com o caos. E foi quando eu vi, putz, tudo que eu escrevi antes não é que está errado, está certo. Putz, eu entendo bem esse processo. Está certo. Apenas, se eu soubesse do que eu sei hoje, eu não teria escrito isso desse jeito. Eu teria reforçado ali naquelas cores, disso e daquilo. E digo, vou parar. Eu já pedi desculpa publicamente. Vou parar. Eu não vivo disso, eu não ganho R$1 com isso, ao contrário, eu me ferro. Já acabei com minha credibilidade profissional devido a isso. Ferrei com minha família, ferrei comigo mesmo, então não vou mais fazer isso. Aí esse ser, Javé e os outros, começaram a mostrar o tamanho do problema que eles estavam e nós também. E sempre disseram, se você não explicar isso, ninguém na Terra vai explicar. E eu aguardei anos, e ninguém falava disso. Aí foi quando eu decidi retomar, sem nenhuma credibilidade, sem apoio de nada, sozinho, e assim mas continuo. aí é que tá. De onde você criou coragem aí? Porque você veio modificado 100%. Pela necessidade. Então é isso que me chamou pela dor que eu via desses seres e na nossa condição humana. Foi quando eu vi o tamanho da farsa em que nós estávamos metidos. E que as religiões tinham criado um muro para ninguém ver,
Mas antes desse muro das religiões, alguém já tinha falado disso. Esse alguém é o que hoje a gente chama de mitologia. Sim. Aí eu digo, eu vou resgatar todas essas mitologias, estudá-las todas. Aí um grupo de espíritos se aproximou, disse, vamos fazer isso juntos, que realmente... Ou seja, a revelação cósmica, que é isso que eu estou, entre aspas, dando os primeiros passos, sim, surgiu, só para concluir, daquilo que Jesus também sentiu quando, na cruz, esperando que Javé agisse de forma digna, não agiu. Assim que o homem Jesus morreu, o espírito dele, ressuscitado, começou a dizer, quando eu estava vivo, eu não sabia e não pude falar disso, mas agora eu vou falar. Estou falando disso, disso, disso. É mais ou menos o que houve comigo nessa primeira parte da vida. Eu falei coisas que... Não, agora encontrei esse ser chamado Javé. Horrível, vou ter que falar coisas agora. Não é que vai desfazer ou ir contra o que eu falei antes, não. É uma continuação, apenas explica. O que é que Jesus ressuscitado diz? Aqui na Terra são poucos que buscam a verdade, mas aqueles que buscam nunca vão deixar de buscar. E de tanto buscar, um dia vão encontrar, mas quando encontrar, vão ficar estupefatos. Ou seja, Jesus não disse que quando a gente encontrava a verdade, a gente saía dando pulo de alegria. A gente entrava em pânico, ficava estupefato. Que verdade desagradável é essa? É a podridão do código do Criador presente em todos os seres, em nós humanos também. É essa história da criação universal problemática, é o fato desse ser e dos que vivem no universo vizinho sempre manipularam tudo que se passa por aqui, e isso tudo está apodrecendo, e junto com isso a vida humana como nós conhecemos. Vai surgir raça humana especiada, ou seja, seres humanos vivendo nos próximos séculos e milênios em outros lugares do cosmos, mas aqui na Terra a vida vai ficar muito parecida com o que o metaverso e o Neuralink de Elon Musk estão propondo. Não vai ser mais tão, como sempre foi, muito presencial, muito biológica, vai passar por essas questões aí. Mas a natureza humana haverá de sobreviver a isso tudo, porque de todas as naturezas que surgiram até hoje nessa história, a única capaz de fazer ou providenciar o tikkun cabalístico, o tikkun cabalístico é um conceito que diz que a obra e o Criador precisam de conserto. Opa. Esse conserto virá pelo ser humano esclarecido. Olha, bacana, é isso mesmo. Caramba, hein? Que dilema. É um dilema. E os meus livros retratam isso o tempo inteiro. Muito bom, muito bom. Elan, para a gente finalizar assim, você já deu qualquer pergunta, você já deu as respostas aí. Mas a gente, hoje à noite, assistiram, quem nos assistir, vai refletir, com certeza. É impossível não refletir sobre isso que você está falando, sobre isso que nós estamos conversando. Essas pessoas vão deitar e devem pensar o quê? Nós estamos full, eu não tenho esperança nenhuma. O que me motiva a acordar amanhã? Não é assim, a frase terrível que eu sempre hesito em dizer, mas que eu sou obrigado a dizer a mim mesmo, muita gente na Terra está ferrada. Eu não. Eu não estou. Ainda que esse corpo meu morra em 1 minuto, 5 minutos, 1 dia, 10 dias, 1 ano, eu não estou. Eu, entre aspas, sou alguém autorrealizado. Eu repouso nos meus sonhos, repouso na minha plenitude vibratória em termos de unir meus sonhos, minhas metas, meus objetivos, minhas palavras, minhas atitudes, minhas emoções, tudo na mesma direção. Quando você é íntegro com você mesmo, a existência no meio do caos, ainda assim, pode ser bela e generosa. A vida é o que você faz dela. Eu faço da minha vida entre aspas, um ativismo filosófico, espiritual,
em torno dos conceitos supremos de dignidade, decência, bem, carinho e ternura que eu quero ver na vida. Então, me torno instrumento disso, ainda que muitas vezes eu não consiga, mas eu não desisto. Na hora em que eu vou dormir, eu penso assim, Eustáquio. E na hora que eu acordo, eu penso assim. Enquanto eu vivo, eu penso desse jeito. Então, eu me preocupo não é comigo, é com os meus afetos, com os meus contemporâneos. E vivo de modo a semear sementezinhas de reflexão. Se alguém quiser, bem, se não, deixa por aí. Mas, assim, eu, entre aspas, não deixo de perceber o quão valioso cada ser humano é. Por mais imperfeito que nós sejamos, cada um de nós é uma criatura ferramenta, é uma abelha operária, sem salário justo, mas somos abelhas operárias da reconstrução de um problemaço. E esse problemaço chama-se o tipo de vida que levamos na criação em que nós existimos. Né? A turma foi pela fé, pela crença, pela devoção. Eu não vou por aí. Nós não fomos por aí. Nós estamos indo através do caminho da racionalização humana, da decência humana, da dignidade humana, e sem patrulhar ninguém, sem impor nada a ninguém, sem, entre aspas, demonizar ninguém. Mas também a gente não endeusa ninguém. Essa turma endeusa e demoniza o tempo todo. Pessoas como a gente, não. Vêm falhas, vêm acertos nas pessoas e na gente também, mas vamos em frente. Então, cada ser humano é um agente da vida. É tremendamente importante. Concluindo, é uma peça num grande quebra-cabeças da eternidade e da, entre aspas, vida como ela é, e cada uma peçazinha de um quebra-cabeças todo mundo tem a sua função. Se não tiver lá a famosa big picture, ou seja, jamais a figura toda vai estar completa. Falta Rogério, falta Eustáquio, falta fulano. Cada um de nós é uma peça nesse processo. Então, é descobrir onde está, ver a função que pode exercer em termos de homenagem à vida, fazer o que acha que deve. Gente, ó, eu não vou nem fazer encerramento sozinho, porque tá dito que o que o Elan falou aqui foi brilhante, maravilhoso. Eu assino embaixo, eu acho que você tem que tentar descobrir a sua participação nesse processo. O que você está fazendo nesse processo? Né? Você está sendo útil para você mesmo, primeira coisa, e dentro disso tudo? O Elan fez muito bem aqui, um grande quebra-cabeça de que você faz parte. Não existe gente fora do quebra-cabeça. Estamos todos dentro desse quebra-cabeça. E se esse quebra-cabeça, amanhã, daqui a 100 milhões de anos, não faltar você, ele não está completo. Então, cada um de nós tem importância grande. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Me sinto sempre muito agraciado quando você participa. Espero revê-lo em breve aqui, né, dentro da sua agenda complicada. Né? Mas estamos aí. Estamos juntos, meu irmão. Sempre que você me chamar, é só uma questão da gente agendar. Agradeço muito, agradeço a você, ao seu público. Um grande abraço a todos. Gente, obrigado, gente. Eu vou encerrar com nós dois aqui. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.